o SO mais meio de O2, dando SO2, e aí ele faz SO2 mais meio de O2, dando SO3, e por fim, o SO3 mais H2O, isso é o que chamam, gente, de reações sucessivas, uma embaixo da outra. A gente vai querer dar uma simplificada disso, gerar uma equação só. São 4? São. Tá, então, antes de ler o enunciado, você percebe o que aí, gente? Deixa eu botar ela na tela, né? É para cima. Não. 45, qual é essa? Vê lá. De cara você vê que são reações sucessivas no enunciado ali. Antes de ler ele, qual a ideia? Tentar pegar essas 4 reações e responder se dá para simplificá-las. Como assim? Né? Por exemplo, esse SO. Pensa que a gente vai tentar uma soma delas. Quando a gente soma, a pergunta é se alguém que aqui é produto, antes é reagente. De cara, olhando para as 2 primeiras reações, o SO que aqui aparece depois da seta, ele aqui aparece antes, por isso eu cortei. Tá? E eu sigo com esse raciocínio nas próximas reações. O SO2 aqui que aparece depois, ele aqui aparece antes. Tá? E agora, por fim, o SO3 que aparece aqui depois, ó, ele aparece aqui antes. Tá? E eu acho que não tem mais nada para cortar. E aí o que sobrou seria uma equação síntese dessas 4. Então você vai falar o que sobrou, como assim? Antes da seta, o que sobrou? Sobrou o S, né? Sobrou 1 meio de O2 aqui, aqui e aqui. Sobrou 1 meio de O2 3 vezes. Então eu vou escrever 3 meios de O2. Certo, gente? Eu fiz, tá claro? Mas tem ainda antes da seta quem? H2, ó. E depois da seta só tem quem? H2SO4. Sim? A pergunta é se isso faz sentido, essa escrita total aí. Você vai falar, faz sentido como assim? O que importa na estequiometria que é número de átomos iguais dos dois lados. Tem um enxofre só. Quantos oxigênios tem? O 3 meios vezes 2... vai cortar o 3 meio com 2, vai dar 3. Tem 3 oxigênios mais 1, 4, que é a fórmula aqui. E tem 2 hidrogênios. Então, bate a nível de equação balanceada. É redundante, mas só para amarrar. Não é redundante, o 3 meios se mantém. A equação total é essa, tá, gente? Eu não sei o que ele vai perguntar aqui. Então, estou destacando que tem um 1 aqui, tem o 3 meios aqui, tem um 1 aqui, estou destacando os coeficientes da equação balanceada. E tem um 1 aqui. É essa a equação balanceada. Tá? Então, agora a gente passa a leitura. E o de sempre, o que é o de sempre? Escrever leis e escrever o quê? Problema. Vê lá. O que ele fala aí, ó? Uma amostra de enxofre obtida de fontes de águas termais contém 90% em massa de enxofre. Então, estou fazendo o rascunho de problema e leis aqui, ó. Né? Se ele fala que é 90% em massa de enxofre, eu vou olhar só para o enxofre, tá, gente? Estou na linha dos problemas. 90% em massa. Isso é importante, porque se ele falar em alguma massa de enxofre, eu não vou considerá-la total, eu vou retirar, né, 10% que é impureza, tá? Quando ele diz que é 90% em massa de enxofre, indiretamente, ele está dizendo que tem 10% de, estou abreviando, impureza, de impureza. Só para me lembrar disso. E sigo lendo. E o resto são impurezas, ele me esclareceu isso no enunciado, tá?
A produção de ácido sulfúrico passa por essas etapas. Sigo lendo. Considerando o rendimento. O rendimento eu tiro desse quadro básico. Eu estou colando aqui uma informação. Ele diz que esse negócio todo aí tem rendimento de 80%. O que eu quero que você saiba? O que a gente aprendeu até agora, esse papo de leis e problemas, isso nos fornece o 100%. Se teve 80%, a gente vai ter que descontar 20% aí. É essa a ideia. Mas eu sigo lendo porque eu quero mais dados aqui da questão. 80% na formação de ácido sulfúrico a partir do enxofre. A partir do enxofre, tá. Agora que está a pergunta, né? A massa em gramas do ácido produzido. A massa em gramas do ácido. O ácido está aqui, ó. Então a pergunta está onde? Está aqui, ó. A massa em gramas do ácido é a pergunta da questão. Mas a partir de quanto? Estou na linha do problema ainda. A partir de 50 gramas da amostra. Quem é a amostra original? É a primeira coisa que ele fala lá em cima no enunciado. Uma amostra de enxofre. Então eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui quanto? 50 gramas? Posso escrever 50 gramas aqui. Mas lembrando, eu já tinha rascunhado aqui, que tem 10% que não é enxofre. Né? 10% de impureza. E é fácil tirar 10% de 50%. Certo, gente? Então me permita, ao invés de escrever 50 aqui, ó, já escrever o quê? 45 e ticar aqui para mim mesmo, que eu já eliminei os 10% de impureza. Ou seja, esse número já vai para os cálculos. Claro que poderia fazer isso depois, mas eu acho elegante assim, tá? Ok, e então ficamos com isso aí, ó, e não posso esquecer depois do tal do rendimento, deixa ele quieto aqui lembrando a gente. Mas passo a buscar o de sempre, que é o que temos feito, que é uma regra de 3 aí, ó, uma razão em proporção disso com isso, tá? E aí eu vou para a linha do problema, buscar informações do enxofre de quem? E do ácido sulfúrico. Qual informações? As que me forneceram. Esse 45 aqui é volume em litros? Não, esse 45 é massa em gramas. Você vai falar, por que você está me provocando, perguntando se era volume em litros? Só para lembrar, se fosse volume em litros, você ia escrever 22,4 vezes 1. Mas se é massa em gramas, eu vou buscar na questão, e ele não deu na questão, então você tinha que olhar na tabela periódica, que o enxofre tem massa 32 e é um enxofre só, tá? É redundante, mas eu peço a vocês que não deixem de escrever aqui 1 vezes 32. Estamos juntos? E quem é a outra abordagem da questão? A massa do ácido sulfúrico. É legal, gente, você gravar que o ácido sulfúrico tem massa 98 gramas. Mas rapidinho aqui para quem não é da química, ó, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Como é a fórmula? É H2SO4. Isso vezes os valores de massa do hidrogênio, do enxofre e do oxigênio que estão na tabela, por acaso não está dado nessa questão. O hidrogênio é 1, o enxofre é 32 e o oxigênio é 16. Me ajuda aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 32 vezes 1, 32. E 4 vezes 16, 64, né? Aí eu estou te mostrando como é que a gente chega aí no 8 aqui, ó, e no 9 aqui. Grave isso, é muito útil numa prova. 98 gramas é a massa molar do ácido sulfúrico. Que eu trago para onde? Para aqui, ó. Por que eu estou botando gramas? Porque ele me pergunta massa em gramas. Então eu estou escrevendo na linha das leis 98 gramas. O que eu não posso esquecer nas leis? O número da equação balanceada. Só para criar o hábito, trago 1 para cá. Porque se fosse 2 ou 3 ou 4, tinha que vir também. E aí ia mudar na conta. Tá bom? Não temos mais nada a fazer a não ser conta e lembrar no final que tem esse papo do rendimento. Porque o que estamos fazendo é para 100%. Tudo bem? Posso seguir? Então, resumindo em números, o que temos aí? Temos 32
né? Tá tudo em gramas, dividido por 45, sendo igual a quê? 98 dividido pelo x, ou m, como queira, e é essa conta. E aí vê se você faz isso aí. Como é que fica isso? Como é que você consegue raciocinar isso aí? É fácil? Ó, eu vou querer uma conta aqui, né? Que conta que eu faço aqui? E eu te pergunto do outro lado, na mesma direção, que conta foi feita para passar de 32 para 45? Não é o dobro, né? O dobro de 32 seria 64. 1,5? É razoável pensar isso? 1,5, né? Bem razoável. É bem perto disso. Então, vezes 1,5. Vezes 1,5 aqui é o próprio 98 mais metade. 98 arredonda para 100, né? 100 mais a metade de 100? 150. É um pouquinho menos, esse M é um pouquinho menos que 150. Mas estou deixando aí na casa dos 150 para ver se basta. Mas do que eu tenho que lembrar agora? Que tem que tirar 20%, né? Que o rendimento é 80, 20% de queda aqui. No mesmo rascunho, ó, se eu estou estimando um resultado de 150, quanto que é 10% de 150? É 15, mas como é 20, eu vou subtrair 30. E, enfim, o meu resultado é olhar lá se tem algum resultado da questão perto de 120. Qual que é o mais perto de 120? Não há dúvida, é a resposta. Ele não te exigiu tanta precisão assim, tá certo? Os outros ou estão abaixo de 120, o 138 já está mais distante do 120 do que o 110, ok? Claro que isso dá uma desconfiança, mas enfim, eu estou querendo passar essa prática para você. Você podia ficar desconfiado entre o 110 e o 138, mas aí seria o caso de apurar um pouco a conta aqui. Tá claro? Vê aí se tem mais. São que horas? Estou sentindo 5, pai? É a B. 5h34? Ah, então eu falo, volte sempre. Sem expulsar vocês. Quem quiser ficar aí, a Lúcia disse que vai embora às 23 horas hoje. Se você tiver dúvidas... É sério, gente. Fiquem à vontade de me falar alguma coisa, algum comentário da aula. Nosso excelente filmador Milton, futuro petroleiro, agradecer a ele. E, enfim, é sério. Se vocês quiserem alguma dúvida, eu não tenho pressa nenhuma nesse momento. Mas